O texto diz assim, verso 27, ainda falando sobre Moisés, né? Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, como quem vê aquele que é invisível. Esse é um momento impressionante na história de Moisés, irmãos, porque aqui nós podemos olhar para aquele que Deus usou para entregar a lei ao povo, né? O instrumento de Deus para que a lei fosse entregue. Você vê lá isso em Êxodo, no capítulo 20 até o 24, onde claramente toda a lei é entregue ali por Moisés ao povo, né? Então, alguém poderia usar a história de Moisés para dizer assim, Moisés foi salvo pela lei, foi salvo pela obediência, ou foi salvo por suas próprias obras, mas ao mesmo tempo, quando a lei foi entregue a ele, não é, ele é dito que ele foi salvo pela fé. Isso é muito precioso, você imaginar que aqueles que de alguma maneira imaginam que a história de Moisés é uma história que vai incentivar a salvação pela obediência à lei, não é, realmente desconhece a própria história de Moisés, que ele é reconhecido e vamos chamar assim, exaltado nessa história como sendo aquele que creu. Como o texto diz, pela fé ele abandonou o Egito, não é? Abandonou o Egito. Veja, irmãos, esse é um detalhe importante, porque quando você olha para esse elemento, tudo que você vai entender no verso 27 se manifesta a partir dessa informação. Pela fé, ele fez todas essas coisas que aqui estão estabelecidas, né? É claro que a fé é importante só, vamos chamar assim, adjetivar ou mesmo qualificar essa fé. A fé de Moisés é a verdadeira fé salvadora, não é outra fé, senão a fé que o redimiu, que o salvou, né? E que ela é encontrada nessas duas promessas de Deus. Quais são as duas promessas que Deus fez a ele? Primeiro, certo, de que aquela mesma promessa que ele fez a Abraão, eu serei o teu Deus, não é? E o Deus da tua descendência. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então, ele creu nessa promessa, não é? Claramente. Tanto é que aquilo que ele usa e que ele fala ao povo, no dia em que ele vai tirar o povo do cativeiro, é que Deus ouviu a súplica dele, o clamor e a oração, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão de que os abençoaria. A segunda grande promessa que foi feita, e ele creu, irmãos, não é? De que ele seria chamado por Deus, literalmente, para tirar Israel do cativeiro. Veja, quando Deus fala com ele, Deus diz a ele que ele será aquele que vai tirar Israel do cativeiro. Por exemplo, se você abrir o texto comigo lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 12, veja as palavras do próprio Deus a Moisés. Diz assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Veja, eu serei contigo e te guiarei. Eu serei contigo e te guiarei. Então, ele creu na primeira promessa e creu nessa segunda promessa. Moisés creu, não apenas, irmãos, não é? Ele creu que Deus, ele seria o Deus de Israel, mas que ele seria o seu Deus. Ora, ele não era apenas o Deus de Abraão, mas ele também era o seu Deus. Ele era o Deus que ele havia crido. Entenda isso. Você não é salvo se você crê que Deus é o Deus de Abraão. Você é salvo se o Deus de Abraão é o teu Deus. Você entende? E esse é o ponto particular. Não é a mera informação que vai te redimir, mas é o reconhecimento de que aquilo é seu, E aí você encontra no texto, como nós acabamos de ver, não é? O fato de que pela fé
Moisés, pela fé, Moisés abandonou o Egito. Ele partiu do Egito. Deixa só eu fazer aqui duas reflexões rápidas sobre esse ponto, irmãos. A Escritura vai narrar que Moisés ele saiu do Egito 2 vezes, né? 2 vezes. A primeira vez ele sai do Egito, mas não sem temor. Ele sai do Egito com medo. Lembre-se que o que vai acontecer ali no texto, não é, de Êxodo, no capítulo 14, não é, até um pouco antes, a gente pode até voltar um pouco antes, quando Moisés ali, ele entra naquele conflito direto com os 2 judeus, que ele vai tentar apartar a crise, a briga entre eles está no início do livro, no capítulo 2 do livro de Êxodo, logo no início de Êxodo, você vai encontrar essa história, e no capítulo 14 você vai ter a segunda saída dele, mas a primeira saída vai acontecer quando ele vai tentar apartar uma briga entre 2 judeus, 2 hebreus, e um hebreu se volta, ou os 2 se voltam, ele diz o seguinte: quem foi que constituiu você, acaso nosso líder? Quem foi que constituiu você o nosso guia? E Moisés ouve da boca deles o seguinte: acaso vai matar um de nós e enterrar como fizeste com um egípcio? Aí o texto diz: Moisés temeu, e aí foge para Midian. O texto vai dizer exatamente isso. Ele ficou com medo e saiu para Midian. Ora, o texto de Hebreus 11 diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Veja, não ficando com medo. Ele sai sem medo. É o que vai então ser descrito, irmãos, ali no capítulo 14, que eu estava me referindo naquele momento anterior. Vamos lá em Êxodo 14, por favor, no verso 13, você vai encontrar essa declaração acerca da saída de Moisés. O texto diz assim, Êxodo 14, verso 13. 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Perceba, o que está acontecendo? Ele sai do Egito, chega diante do Mar Vermelho, o povo diz: agora o Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui. E quando eles olham para trás, está vindo o exército de Faraó contra eles, e há um pavor no coração deles. Ele diz: não temam, não temam. Então, certamente, a saída que ele está se referindo aqui em Hebreus, não é a primeira saída quando ele foge para Midian, porque lá ele sai com medo, mas aqui ele sai sem medo, ele não teme, e ele deixa o Egito e vai aqui para Canaã, não é? É como o texto parece claramente nos instruir aqui. E aqui, irmãos, nós podemos pensar um pouco, já no primeiro momento, não é? Nós devemos conceber a fé de Moisés de uma maneira bem interessante. Alguns pontos que devem ser considerados sobre a fé dele, como registrado aqui, né? Veja, perceba que Moisés, irmãos, ele teve a coragem de abandonar ou de deixar Faraó, não temendo o seu mandamento. Veja o texto comigo. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele não temeu a ira do rei, ele não temeu a revolta do rei. O rei partiu para cima deles para destruí-los e ele não teve medo, não é? E ele diz isso aos seus irmãos, como nós lemos no texto. É engraçado que lá em Atos, no capítulo 7, verso 23 e 25, né, que quando no primeiro momento Moisés foi apresentado a eles não olharam, como diz Estevão, para Moisés como um libertador. No primeiro momento, eles não viram ele como libertador.
mas posteriormente eles vão olhar para ele como sendo o enviado de Deus para tirá-los do Egito. Naquele primeiro momento, não foi essa leitura que eles fizeram. O próprio Estevão, lá em Atos 7, vai narrar esse detalhe que não passa desapercebido de Estevão esse princípio, né? Veja, ele parte no segundo momento como quem não tem temor. Qual é a causa dessa coragem, irmãos? Por que ele teve coragem no fim e não teve coragem no início? É óbvio, entenda isso, que Deus já havia chamado Moisés ali no capítulo 2, quando ele mata o egípcio. E quando ele se coloca para proteger os irmãos. Essa é a leitura de Estevão no capítulo 7. Essa é a leitura bíblica que se tem. Moisés tinha consciência que Deus havia chamado, só que naquele momento ele ainda não era reconhecido como o rei de Israel, ou melhor, o grande libertador de Israel. Quando ele foi chamado no primeiro momento, né, ele fez o seu dever e vingou aquilo que eles fizeram de errado, entende? Mas aquele chamado ainda era secreto, não era público, ainda não era conhecido, era algo que o texto vai narrar posteriormente, nem é muito claro em Êxodo que ele foi chamado, nós vamos saber disso posteriormente. Mas ele então foi chamado, mas aquele chamado não serviu para que ele pudesse ter poder para libertar o povo naquele contexto. Mas quando Deus o chama pela segunda vez e confirma esse chamado, tanto por promessas e como por mandamentos e como poder para operar milagres, aquele Moisés amedrontado torna-se corajoso e valente. Corajoso e valente. Aquele que tinha medo no início, agora não tem medo mais de Faraó. Há uma diferença, irmãos, e aqui eu preciso fazer uma aplicação importante para nós. Há uma diferença, literalmente, das graças de Deus. Entenda isso, das graças de Deus. Existe a primeira graça, existe a segunda graça. Isso é muito importante frisar. A primeira, irmãos, é aquela que Deus dá a qualquer homem, por qualquer chamado ou qualquer vocação. A segunda é aquela que Deus adiciona à primeira para confirmar a anterior. É importante isso, é interessante olhar para esse elemento, porque, lembre-se, eu recebo graça, e veja as Escrituras, irmãos, como diz, né? Para que ele fosse capaz de fazer aquilo que ele iria fazer na sequência, ele recebeu graça sobre graça. Veja, nós somos libertos do pecado, nós somos libertos de Satanás, mas nós somos chamados a orar diariamente: livra-me do mal, não me deixa cair em tentação. Por que eu faço isso? Porque eu recebi uma graça e eu preciso de graça sobre graça, de graça sobre graça. É isso que vai forjando o caráter do homem nessa jornada. Graça sobre graça. Esse é o princípio importante aqui, irmãos. Veja, ora, qualquer um que é chamado por Deus para qualquer tarefa tem um grande motivo para glorificar a Deus. Se ele, veja bem, continuar na graça ou aumentar, crescer nela, segundo a própria bondade de Deus. Deus adiciona graça sobre graça. No primeiro chamado foi graça, ele temeu. No segundo chamado foi graça sobre graça, e ele não mais temeu. A nossa vocação, o nosso chamado, significa dizer que nós não temos apenas uma graça, mas as graças de Deus. Nós carecemos de graça sobre graça, dia após dia, para cumprirmos o nosso dever
segundo aquilo para o qual Deus nos chamou nessa vida, não é? Por isso, todo aquele que Deus fortaleceu no passado, irmãos, todo aquele que Deus disse, foi chamado para isso ou para aquilo, esse ainda deve continuar orando, livra-me do mal. Todo aquele que foi chamado por Deus precisa ainda orar, livra-me do mal. Eu preciso de mais graça para fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Então, esse é o primeiro aspecto, eu queria frisar isso, irmãos, nesse momento. O segundo aspecto que a gente pode aprender, já nesse primeiro momento do texto, não é? Veja, quando Moisés saiu do Egito, quando foi que ele saiu, irmãos? No mesmo dia em que a promessa de Deus foi expirada. No mesmo dia que a promessa de Deus foi expirada. Lembre-se, 430 anos expiraram. Deus disse isso a Abraão lá em Gênesis 15. 430 anos eu tirarei vocês de lá. A promessa foi feita e ele tirou o povo quando a promessa de Deus imediatamente expirou. Todos eles. Se você ainda trouxer à memória o texto de Êxodo, o belo texto de Êxodo no capítulo 12, no verso 41, diz assim um texto: aconteceu que ao cabo, preste atenção que expressão linda, Êxodo 12, 41, aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Que dia foi esse? 430 anos. Deus prometeu isso a Abraão. E quando chega o dia, foi esse dia que ele tira o povo do Egito. Nesse dia. Moisés foi escolhido para ser o capitão do povo por 40 anos, durante aquela caminhada no deserto. Você vai lembrar, mais uma vez, as palavras de Estevão. É importante nós trazermos à memória esse texto, no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 25, diz assim a palavra de Deus, Atos 7, 25, esse é o discurso de Estevão. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Que coisa! Moisés achou que eles entenderiam isso. Sabe quando? Quando ele matou o egípcio. E depois foi ser juiz dos hebreus. Eles não entenderam isso. Mas quando entenderam? Quando aquilo que Deus prometeu se cumpriu. 430 anos. Naquele dia se cumpriu a palavra de Deus. A força aqui está exatamente nisso, irmãos. Ora, Deus determinou o tempo, havia terminado o tempo que ele havia estabelecido. Ele volta e agora tira o povo do Egito. O que é que nós podemos aprender disso já? Primeiro, irmãos, nenhuma criatura pode alterar a regra da providência de Deus. Nenhuma criatura pode alterar isso. 40 anos antes, Moisés teria libertado o povo quando ele foge para Midian. Mas ele ainda precisou ficar lá até que a promessa de Deus se cumprisse. Segunda coisa importante, isso deve nos ensinar, irmãos, não apenas a crer que Deus tem as duas coisas nas suas mãos, Ele pode e vai guardar e cumprir suas promessas, mas também pela fé, nós devemos esperar o tempo
onde Ele realizará o mesmo a cada um de nós. Se Ele prometeu, no tempo será assim. Se Ele ordenou, no tempo determinado por Ele, será assim. 40 anos Moisés esperou em Midian, até que ele foi chamado, porque a promessa se cumpriu. 40 anos e ele foi chamado. O terceiro aspecto que a gente pode aqui avaliar ainda, irmãos, é que de que maneira Moisés partiu, como ele deixou aquele local. Se você olhar para o texto comigo, ele diz assim, ele não temeu, veja as palavras, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Ele não ficou amedrontado. A King James e outras versões, elas vão colocar assim, irmãos, não temendo o mandamento do rei. Outras versões vão colocar dessa maneira, não temendo os mandamentos, ou a ordem do rei. Ele não temeu aquilo que saiu da boca de Faraó, ele temeu aquilo que saiu da boca de Deus. Esse é um ponto importante aqui no texto, né? E aí, veja que coisa, irmãos, ele parte, como é que ele parte? Veja que ele vai qualificar a saída dele de novo, ele diz assim, olha, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme. Ele não ficou amedrontado, isto é, ele teve coragem. Ele teve força, ele teve ânimo para fazer. Ele partiu com coragem. Algumas instruções sobre isso, irmãos. Primeiro, aqui é um precedente notável para que a nossa vida seja enquadrada dentro desse princípio, né? E deve ser regra para todos nós, podemos dizer. Nós devemos andar diligentemente e segundo a vocação que recebemos, como Moisés fez. Embora o sofrimento e a dor venham a nós, assim como Faraó veio sobre ele, Faraó mesmo que venha sobre nós, mesmo que os reis se tornem nossos inimigos, nós não devemos deixar de cumprir os nossos deveres, segundo aquilo que fomos chamados para fazer. Mas segundo o exemplo de Moisés, nós devemos seguir adiante com coragem, mesmo quando o rei se levanta contra nós. Moisés não temeu a ira do rei. Ele conduziu o povo para fora do Egito. Assim deve cada um de nós também fazer, irmãos. Embora os perigos nos assaltem, nós não devemos temer. Nós devemos nos manter firmes na nossa profissão, naquilo que fomos chamados, e nos nossos deveres, segundo o que Deus requer de cada um de nós. Ora, perceba que essa é a descrição, e dê uma olhada, por favor, sem desmarcar Hebreus, esse é um texto interessante, queria que você lesse comigo lá, o texto de Eclesiastes, capítulo 10, verso 4. Eclesiastes 10, 4. Veja o texto comigo, por favor, irmãos. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, não abandone o teu posto, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Grandes ofensores. Segunda coisa que a gente pode aprender aqui, irmãos, é que isso diz respeito também, podemos chamar, aos magistrados, aqueles que vão governar o povo. Eles devem ser homens de coragem,
cumprindo seus deveres para o que eles foram chamados para fazer. Só que essa coragem, entenda, não deve ser a soberba, não é o mero poder que eles têm, ou para exercer crueldade. Não, irmãos. Mas o que deve capacitá-los é literalmente a fé nas promessas de Deus. Moisés deixa o que ele vê, porque ele passa a enxergar o invisível. É o final do verso 27. Ele passa a enxergar o invisível, a enxergar o próprio Deus. Essa é a força e a coragem que aqui está posto. E por último, irmãos, nesse particular, Moisés, ele foi com coragem, ele saiu com coragem do Egito, não é? Então essa partida foi um sinal, literalmente, da nossa partida espiritual do reino das trevas. Veja, a saída deles, ela vamos chamar, tipifica a saída da igreja espiritual das trevas. Veja que é isso, por exemplo, que Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Ele vai citar toda essa história que nós estamos narrando aqui dessa maneira. Veja lá comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Por favor, irmãos, a partir do verso 1. O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis o que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja, a saída deles é descrita como a libertação do Evangelho. Essa é a linguagem de Paulo aqui. Então, portanto, irmãos, segundo o exemplo de Moisés, nós devemos seguir com coragem, saindo do reino das trevas, marchando com fé e coragem para os céus, para Canaã celestial, para a glória dos céus. Não deixe isso para o último momento, para o último respirar, para o último fôlego. Não deixe isso, irmãos. Como se você não partisse de canto nenhum para canto nenhum e acreditasse que na hora da morte as portas do reino estarão abertas para você. Você precisa sair hoje, literalmente, das trevas e seguir caminhando para Canaã. Esse é o caminho que a Escritura nos ensina. Onde não há abandono de pecado, não há fé. Onde a verdadeira fé, a saída do pecado, das trevas, do reino das trevas. Nós vamos mostrar, irmãos, que nós temos a verdadeira fé, partindo mais e mais confiadamente e alegremente do reino do pecado, do reino de Satanás, do reino das trevas, e caminhando firmemente para Canaã celestial. Aqui eu tenho, olhando para um texto como esse, irmãos, por que foi que ele saiu, né? Saiu absurdamente, sem nenhuma lógica. Como é que você abandona isso sem lógica alguma? O texto vai se carregar no final, em Hebreus 11, de dizer: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele se mantém firme como quem vê o invisível.
ele fixa os olhos nas promessas de Deus, na proteção que Deus daria a ele contra a ira de Satanás e a ira de Faraó naquele caso. Olhando para Deus e olhando para Faraó, Faraó vinha com um exército que gerou medo no povo, mas ele viu o invisível, como quem, veja que imagem interessante, irmãos, que imagem interessante, como quem vê aquele que é invisível. É impossível ver a Deus, mas como quem vê aquele que é invisível. Ele não teme aquele exército que o povo temia, porque o povo não via o Deus que Moisés via. Ele olha para o povo e diz: não temais. Hoje será a última vez que vocês vão olhar para eles. E eles morreram todos naquele dia. Não temais, nunca mais vocês vão vê-los. Essa é o poder da graça, irmãos, de olhar para a realidade da dor e colocá-la na perspectiva de Deus, do que Deus é, da glória dEle, das promessas dEle, do poder dEle. E aquilo que vem para nos destruir será destruído no final. Aquilo que vem para nos matar será morto no fim. Que coisa impressionante é esse texto, irmãos. Que coisa impressionante. Nós vamos aprender aqui o verdadeiro valor da verdade e, ao mesmo tempo, da masculinidade que Moisés tinha. É o que deve ter em todo filho de Deus, em todo homem, irmãos. E aqui o que eu sempre digo aos irmãos, eu vou repetir mais uma vez. A masculinidade não é a mera virilidade. Porque existem pessoas que têm coragem, mas elas agem por soberba, elas agem por orgulho, elas agem por alguma coisa que elas não querem perder. Mas essa masculinidade, essa coragem aqui, ela procede daquilo que se vê, daquilo que se contempla. O profeta, junto com seu servo, estão diante de uma perseguição e soldados milhares e milhares e milhares estão vindo contra Israel. E o servo do profeta olha para ele e diz assim: estamos destruídos, eles são maiores do que nós. Então o profeta diz a ele: Senhor, desvenda os olhos dele, para que ele veja quem luta por nós. Ele não temia, não era porque ele tinha muita força, não. É porque ele via. E o texto diz que os olhos se abriram e ele viu carruagens, anjos, espadas, são esses os que guerreiam por nós. A visão do infinito, a visão do eterno, como exposto nas próprias promessas de Deus. Nas próprias promessas de Deus. É tão interessante que esse padrão é um padrão que vai ser para a liderança da igreja. Se você olhar, Jetro, o sogro de Moisés, o vê cansado, cuidando daquele rebanho imenso, cheio de problema, ele diz: vamos escolher homens que possam lhe ajudar. Você sabe qual era a característica desses homens, irmãos? Volte lá comigo em Hebreus 18, por favor. Veja as características desses homens que iriam ali libertar o povo, queriam conduzir o povo pelo deserto. Êxodo capítulo 18, por favor, versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Êxodo capítulo 18, verso 21.
procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Você sabe como é que está numa tradução em inglês, irmãos? Diz assim, que você precisa prover para nós homens de coragem. Essa é uma das traduções desse texto. Homens de coragem. Mais uma vez, entenda, irmãos, a nossa coragem não vem da mera força humana, mas vem daquilo que se vê e que se espera. Nós não tememos, esse é o ponto central aqui. Verdadeira coragem está sempre unida com o temor de Deus e é fruto da graça de Deus. E essas coisas sempre acompanham a regeneração, irmãos. Como ele viu como aquele que é invisível, como quem vê aquele que é invisível. Como é que você vê aquele que é como aquele que é invisível? Como é que você olha para esse, como diz o texto, irmãos, mais uma vez, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você lembra o que é fé? Início do capítulo 11, voltando lá para o capítulo 11 de Hebreus, verso 1, ele diz o que é fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É como se dissesse assim, o que não é, se manifesta antes do tempo, podemos dizer assim. Aquilo que não pode ser visto ainda, se manifesta antes do tempo. Jesus Cristo ainda não foi encarnado, mas Jesus diz lá em João, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Como ele viu, irmãos, é a mesma expectativa de Moisés. Mas é interessante, nós lemos no capítulo 8 da Confissão de Fé, que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, aplicado pelo Espírito, serve para confortar e fortalecer a igreja no Antigo Testamento. Você vai lembrar disso. Ora, eles olham para Cristo, que ainda não foi encarnado, e aquilo é real. A fé transforma o que está ausente e faz presente, literalmente. O invisível. Abraão se beneficiou daquilo que ele não podia tocar. Ele se alegrou. Ele foi fortalecido pela fé, naquilo que ele viu pela fé. Né? Isso deve, então, nos alertar acerca de alguns pontos para a nossa própria vida, irmãos. Porque como nós deveríamos aprimorar a nossa visão dentro das Escrituras, conhecendo as promessas de Deus, conhecendo aquilo que Deus disse que faria e fez em Cristo Jesus, e no tempo determinado Ele realizará. Ora, Jesus, quando subiu aos céus, o anjo disse, assim como Ele foi, Ele virá. Ora, nós temos a certeza, como dito a Abraão, daqui a 430 anos, Ele voltará. Aqui Ele disse, Ele virá. Sabe quando, irmãos, acontecerá? Quando expirar a promessa, como expirou a promessa feita a Abraão. Chegará o dia que Ele voltará, porque foi prometido. E nós devemos olhar e viver a vida nessa perspectiva, porque é real.
Eu não devo encher a minha alma de coisas carnais e de coisas dessa vida, onde o meu temor, a minha esperança, a minha força depende da defesa daquilo que eu tenho, ou da força do meu próprio braço, não naquilo que me foi dado pela graça, pelo próprio Deus, aquilo que me foi conferido por Deus a nós. É isso que deve ser a nossa perspectiva, e nisso devemos trabalhar dia e noite. Pela fé, Moisés suportou. Ele sofreu, mas suportou. Não ficando amedrontado com a cólera do rei, ele permaneceu firme. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que Deus fará comigo. Esse tipo de verdade, irmãos, nos traz, por exemplo, à memória o que aconteceu com o apóstolo Paulo lá em Atos. O seu chamado foi marcado por isso. O Senhor disse que importaria que ele soubesse o quanto importa sofrer por causa do meu nome, do nome de Cristo. E quando ele chega em uma determinada cidade, lá em Atos, os profetas se reúnem e dizem, e vão falar a ele que na cidade para onde ele vai o aguarda, ele vai ser preso, vai ser amarrado, ele vai sofrer, vai ser morto, vai passar por tantas coisas. E aí Paulo olha para aqueles irmãos e ele diz assim: o que vocês fazem tentando me desencorajar na minha caminhada? Eu não estou pronto apenas para sofrer, eu estou pronto para morrer por causa de Cristo. Eu tenho coragem para seguir. Lembra que ele diz lá em 1 Timóteo? A coroa me aguarda, não apenas para mim, mas para todos aqueles que aguardam a volta de Cristo. Eu sei o que eu vou receber, eu tenho convicção de o que eu vou encontrar. Isso, irmãos, precisa imediatamente ser o ponto da nossa reflexão. O que Deus tem nos concedido, quais as promessas que nós devemos nos apegar, e é isso que vai nos fortalecer diante da sequência de tristezas e lutas e fragilidades da nossa jornada. É a certeza daquilo que nos foi concedido pelo Senhor. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, o texto diz: os covardes não herdarão o reino dos céus. Os covardes. Lembre-se, o valente não é o que tem, guiado pela soberba, age. O valente é aquele que segue como quem vê o invisível e não teme o poder de Faraó, nem os mandamentos dele. Essa é a coragem que nos levará adiante. Ora, Deus disse isso a Josué: seja homem, seja homem. Não te aparta do livro da lei, medita nele dia e noite. Faz tudo o que está escrito nesse livro e você vai prosperar. Veja que coisa, irmãos. Apenas medita nas palavras que eu te entreguei. Essa é a beleza, né, que você pode imaginar. E aqui, só para nós concluirmos, o último ponto, eu diria, esse texto combate a ideia da possibilidade, irmãos, de pensar em Deus como algo visível, alguma coisa que você enxerga. Ele diz aqui, como quem vê o invisível. É impossível ver o invisível. Mas aqui a fé é a certeza, a convicção daquilo que eu não vejo. Eu sei, porque está prometido na própria palavra de Deus. Aqui eu tenho a convicção de que o Deus que eu preciso olhar é aquele que é espírito, como diz o nosso catecismo, o Deus que é espírito.
É aquilo que Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito e os seus adoradores adorarão em espírito e em verdade. É aquilo que Moisés disse em Hebreus, em Êxodo capítulo 4, dizendo: ora, vocês nunca viram nada, só ouviram a voz dele, então não façam imagem de escultura, em hipótese alguma. Como diz lá em Abacuque, no capítulo 2, verso 18, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Que coisa é imaginar. A imagem, irmãos, é um mestre da mentira. Nós olhamos para o invisível como quem vê o invisível, porque a nossa fé está na revelação de Deus, como Ele descreve na própria palavra, como nós conhecemos. Como nós conhecemos. E aí isso vai bate de frente com a Igreja Católica Romana. E aí eu encerro dizendo isso aos irmãos. Os papistas dizem que eles não inventam nenhuma imagem ou que se assemelhe a Deus, eles vão dizer isso, mas apenas aquela pela qual ele se mostrou, como testifica a Escritura, eles dizem, como Pai, descrito como um homem de idades, um ancião de dias, o Filho, tal como se encarnou, o Espírito Santo como uma pomba, lá em Mateus 3, verso 16. Ora, não devemos conceber, irmãos, que essas formas de um homem ancião de dias, ou mesmo com Cristo encarnado, lembre-se disso, apenas eles são sinais e promessas por um tempo, por meio dos quais aquelas pessoas manifestaram então a sua presença no momento oportuno. Lembre-se, tanto a primeira pessoa da Trindade, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, nós não fazemos imagem dela, como é proibido na própria palavra de Deus. Agora, havendo um mandamento expresso contra toda essa representação de Deus por imagens, não pode haver exceção. Há uma ordem claríssima, irmãos, de que não devemos fazer imagem de Deus ou semelhança dele. Isso é contrário à própria palavra do Senhor. É de contra a própria natureza de Deus. E aqui eu faço menção, mais uma vez, a Êxodo capítulo 4, a Deuteronômio, eu citei anteriormente Êxodo 4, mas é Deuteronômio 4, quando Moisés diz exatamente isso. Vocês não viram a Deus, vocês ouviram a sua voz, por isso não façam imagem de escultura. Cuidado com isso. Moisés, o texto diz, ele não viu, é como quem viu o invisível. Isso é possível pela fé. Consequentemente, todas essas ações que Moisés tomou são baseadas na fé, segundo aquilo que ele foi revelado. Aquilo que ele via, é aquilo que ele esperava. E isso o fez tomar decisões de deixar o Egito sem medo da cólera, do mandamento, da ira de Faraó. E ainda encorajou o povo dizendo, não temais, eles hoje vão morrer. Essa é a fé que guia o povo de Deus em todo o tempo. Se Deus permitir, na próxima quarta, irmão, se o Senhor nos permitir, nós vamos trabalhar o verso 28, tratando um pouco sobre a celebração da Páscoa, que é imediatamente após a libertação, o capítulo 12 do livro de Êxodo. Esse será o tema do nosso estudo na próxima quarta, se o Senhor permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te bendizemos, Senhor, e te exaltamos nessa noite, pelo glorioso privilégio de podermos buscar a Tua presença e também aprender mais de Ti, sermos instruídos na verdade do Teu Evangelho. E, ó Senhor,
encontrarmos a força e a coragem que nós tanto precisamos. Porque a nossa natureza é frágil, os nossos medos são verdadeiros, os nossos temores estão diante de nós, mas somente olhando para Ti, Senhor, crendo nas Tuas promessas e no Teu poder, nós seguiremos firmes em meio às muitas lutas e dores e desafios dessa vida. Faz isso com Teu povo, Senhor. Concede-nos a graça de seguirmos, saindo das trevas, indo para Canaã, sem medo, sem temor, como quem vê o invisível. Faz isso conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.